Nosso boa noite a todos, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite de sexta-feira, reunião de oração nos lares. Nós estamos alegres, felizes, porque você pode estar conosco atenciosamente aí, ouvindo essa breve meditação da palavra de Deus, que vamos trazer como, diríamos assim, orientação, fortalecimento para a sua fé cristã, nesses dias em que estamos aí e de certa forma isolados dentro dos nossos lares, para nos deleitar mais e mais na presença do Senhor. A paz do Senhor para todos, amados irmãos. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Meu Deus, meu Pai, te agradecemos pelo dia que passamos, pela noite que adentramos, pela graça bendita do teu glorioso nome, a tua presença que nos dá segurança e alegria de que, vindo tempestades, qualquer dificuldade na nossa vida, tu estás conosco. Fala conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amado, a sua vida. Nós vamos estar agora também lendo a palavra do Senhor. Eu quero estar convidando você para que esteja conosco, tá? Lendo o texto sagrado. Nós vamos estar lendo hoje Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia em casa. Romanos capítulo 8, apenas os versículos 26 ao 28. Versículo 26 ao 28, Romanos 8, versículo 26 ao 28, diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, lemos esta palavra, que é a palavra do nosso Deus, que nos mostra com relação a esse momento tão importante na vida de todos nós, que é a ação do Espírito na vida de oração. Esse é o nosso tópico de hoje. A ação do Espírito Santo na oração do crente. Guarde isso na sua vida. Perceba que Paulo está tratando para nós de pilares da fé cristã. E ele traz para nós claramente, quando ele diz: também o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. É claro que ele está falando do Espírito de Deus, da terceira pessoa da Trindade, daquele que advoga ao nosso lado o Consolador. Inclusive, quando a gente lê João 14, 26, ele diz lá o seguinte, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Vejam que essa expressão, o Consolador, é uma palavra que denota no grego pneuma, que dá a ideia de uma ação do Espírito. Ou seja, é o fôlego da vida, a alma que está dentro do cristão, da qual é o Espírito Santo de Deus. Somente o crente tem esse pneuma vindo de Deus, esse Consolador. O homem descrente, o natural, ele não tem o Espírito de Deus. Portanto, essa é a primeira prerrogativa que eu quero trazer para você nesta noite. Esse Espírito é de Deus e que está em nós, junto à nossa alma, para salvar a nossa alma, regenerar a nossa alma, fazer com que entendamos as coisas de Deus e guardemos as coisas do Senhor. A vida de oração em que o Espírito Santo também nos mostra, ele diz que ele nos assiste em quê? Nas nossas fraquezas. Amados, nós, no sentido, diríamos assim, de força, todo cristão é debilitado, frágil, fraco, em todos os sentidos, principalmente no âmbito espiritual. Nós somos pecadores, e porque somos pecadores, carecemos grandemente da misericórdia e graça do Senhor, que nos socorre desses momentos. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus e essa força que o Espírito Santo em nós nos dá para superar os problemas, as dificuldades, como resistiríamos? De forma nenhuma.
Então, é importante compreender isso que Deus nos dá. Vejam que quando Paulo fala lá a sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele diz a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, vejam que ele está dizendo exatamente dentro desse aspecto. As nossas fraquezas, nossas fragilidades e pecados precisam ser fortalecidos por uma ação de poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então, a ação do Espírito Santo na vida do crente, na oração, também expressa aí quando ele diz, ele intercede por nós. Aqui está a missão do intercessor. Nós temos diante de Deus a pessoa de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o nosso intercessor, e também a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, na oração, quando vamos orar, você precisa grandemente e essencialmente de quem? Da ação do Espírito Santo de Deus. Porque esse interceder aí tem essa ideia de mediar, de estar mediando a tua causa diante de Deus. Paulo usa essa expressão exatamente para mostrar a realidade que diante dos olhos de Deus, quando você lê Romanos 8, ele diz, quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu por nós, que ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e que intercede por nós. Está em Romanos 8, versículo 34. Quando você percebe essa alusão, você percebe que o Espírito Santo intercede por nós como uma obra redentora. Ele intercede por nós, de certa forma, fazendo com que o seu sangue que nos lavou, que nos comprou, que nos redimiu, tenha uma eficácia maior na vida do cristão do que daquele que não é cristão. Vejo que, além de interceder por nós, o Espírito Santo, na oração, ele também fala aqui dos corações, da sede dos sentimentos, o sentido que os gregos tinham e os romanos tinham de coração era esta. A palavra coração aqui deve ser compreendida como o centro do homem, sua expressão de compreensão e entendimento, o mais profundo ser que capacita o homem para o trabalho de Deus. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 3, versículo 3, ele diz o seguinte, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, manifestada, ele diz aqui, Cristo por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Veja que a mente de Cristo, ela está em nós. Quando nós vemos 1 Coríntios 2,16, Paulo diz desta forma, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando você estiver orando, amado, lembre-se disso. Ore com o Espírito, ore com a mente de Cristo. Não ore apenas com, diríamos assim, com a carne, com a boca falando. Mas quando nós oramos com o coração, com a mente, como Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo começa a interceder por nós, a falar através de nós com Deus, porque nós não sabemos, ele diz aqui, orar, falar com o nosso Deus. Como o Espírito conhece a mente de Deus, ele faz com que flua dos seus lábios palavras que venham honrar, glorificar o nome do Senhor. Por isso ele diz aqui, dentro dessa expressão, coração, e ele fala também a todos que amam. Essa expressão também é maravilhosa para nós entendermos. Ele diz, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, versículo 28, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Inclusive eu lancei na mensagem no WhatsApp da igreja, aquela mensagem de Romanos 8, 28, e da qual eu sugeri para os irmãos naquele momento, quando ele diz aqui, sabemos, a afirmação de Paulo é que ao ter a confiança no Senhor, nós sabemos que todas as coisas, não só algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu coloquei bem lá na minha mensagem, dizendo assim, troque a palavra todas as coisas por doenças, problemas, enfermidades. Sabemos que todas as doenças,
Sabemos que todas as enfermidades, sabemos que todos os problemas, todas as adversidades da vida que você passa, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pensar com essa visão cristocêntrica, espiritual que Paulo tinha em transmitir essa mensagem à igreja de Roma, você vai ver o quanto é importante a oração com uma ação interna do Espírito Santo na vida de cada cristão. Com isso, amado, queremos dizer que a todos quanto amam a sua vinda. Esse aspecto de amar está no sentido de reconhecimento, uma força de expressão que atua em prol daqueles que está realizando algo como esse texto está nos chamando. Por isso é que mais adiante, sem adentrar ao tópico, ele diz: somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus segundo o seu propósito. E eu quero finalizar minha palavra nesta noite, meditação de oração, para que você, ao orar, saiba disso. Nesse versículo 28 conclui dizendo: sabemos todas as coisas. Guarde no seu coração essas verdades que foram ditas nesta noite. Quais são as verdades, amado? Bem claro aí no texto. Que o Espírito Santo, ele nos assiste às nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Ele diz aqui com gemidos inexprimíveis. Essa expressão, gemidos inexprimíveis, dá a ideia de que não há palavras, são suspiros. Os gregos diziam que são gemidos, suspiros, porque não podem ser expressados em palavras. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somente a linguagem do Espírito, aquela linguagem sua com Deus, pode gerar dentro de você gemidos inexprimíveis que ninguém vai saber, ninguém vai sentir, só você e Deus, para sentir a tua dor e o teu problema. É por isso que Paulo está dizendo aos Romanos 8, quando você lê esse capítulo, você vai ver que ele diz: olha, portanto, por isso é que é importante nós, como eleitos de Deus, porque ninguém vai nos julgar, ninguém pode nos condenar, ninguém pode falar mal de ninguém, porque nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. E Ele é que intercede por mim e por você. Como eu disse, Ele intercede como? Revelando através da obra do Espírito a revelação da redenção, da justificação, da remissão que o Espírito, através de Cristo, fez em cada um de nós. Que Deus te abençoe nesta noite, a tua casa, a tua família, e que você, ó Deus, nesses dias estejam sendo agraciados pela palavra do Senhor, da qual estamos mesmo dentro de casa, meditando, estudando, para trazer esta palavra de Deus ao seu coração. Nós vamos orar? Pai querido, graça te damos pela tua palavra, continua nos alimentando com, ó Deus, os teus ensinamentos, que nós possamos a cada sexta-feira reunir nossa família em torno, ó Deus, da tua presença para buscarmos a tua face. Fala conosco e derrama graça abundante sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te dê uma boa noite. Na paz do Senhor.